Ricardo nunca imaginou que, ao encontrar uma senhora caída em seu portão, sua vida mudaria para sempre. Aquela mulher escondia uma conexão impossível com seu passado e, quando a verdade fosse finalmente revelada, todos entenderiam o real significado do perdão. A manhã começou como todas as outras na vida de Ricardo Tavares. O sol iluminava os jardins impecáveis de sua propriedade enquanto ele ajustava a gravata diante do espelho, sentindo o peso da rotina. Aos seus pés, dois pequenos furacões de energia corriam de um lado para o outro, alheios à melancolia do pai. Papai, papai, já podemos ir ao parque. Miguel puxava a barra de sua calça com os olhos brilhando de ansiedade, enquanto o irmão reforçava o pedido. Pai, você prometeu que hoje ia, Lucas completou, balançando os braços como se já estivesse no balanço, transbordando a alegria que Ricardo tanto se esforçava para cultivar neles. Ricardo sorriu com ternura, pois aqueles meninos eram tudo o que lhe restava de verdadeiro depois que Beatriz partiu. Há 6 meses, sua vida tinha se dividido em um antes e um depois. No antes, o riso dela preenchia cada cômodo daquela casa enorme, trazendo luz e propósito aos seus dias. No depois, o silêncio se tornou seu companheiro mais constante, uma presença invisível que ocupava o lugar do perfume e das palavras de sua esposa. Vamos sim, campeões, mas primeiro deixem o papai pegar as chaves do carro, ele disse, tentando mascarar a saudade. Caminhou até a entrada enquanto os meninos disparavam à frente. A governanta Rosa já havia preparado uma mochila com lanches e água, tudo milimetricamente organizado, mantendo a estrutura que impedia a família de desmoronar completamente. Ao pegar as chaves da Mercedes sobre o aparador de mármore e abrir a porta principal, Ricardo viu o portão automático iniciar seu movimento. No entanto, algo o fez parar bruscamente. Uma figura estava do outro lado, imóvel, apoiada contra as grades de ferro, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Não era um entregador ou um transeunte comum, havia uma fragilidade naquela silhueta que instigou seu instinto de proteção. Fiquem aqui, meninos, ordenou ele, acelerando o passo. Ao chegar perto, o coração de Ricardo apertou. A mulher estava caída, sentada no chão com as costas contra o metal frio. Suas roupas eram simples e limpas, mas visivelmente gastas pelo tempo, e uma bolsa de tecido surrado repousava ao seu lado como seu único pertence no mundo. Ajoelhando-se ao lado dela após destravar o portão manualmente, Ricardo sentiu a gravidade da situação. A mulher ergueu o rosto lentamente, revelando olhos profundamente cansados, mas que ainda carregavam uma centelha de consciência. Ela aparentava ter mais de 70 anos, com rugas profundas marcando um rosto que um dia fora radiante. Senhora, a senhora está bem? Perguntou ele, preocupado. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro que parecia vir de muito longe. Por favor. Eu preciso de ajuda. Ricardo a examinou rapidamente, procurando sinais de queda ou ferimentos graves. O que aconteceu? A senhora está machucada, questionou, mas ela apenas tentou se mexer sem sucesso, explicando que havia andado muito à procura de algo que parecia inalcançável. Sem hesitar, Ricardo a ergueu nos braços. Ela era assustadoramente leve, como se os anos tivessem consumido sua substância. Miguel, Lucas, corram lá dentro e peçam para Rosa trazer água e algo para comer rápido, gritou para os filhos, que observavam a cena com curiosidade infantil. Ele a carregou até a sombra de uma árvore próxima e a acomodou cuidadosamente em um banco de pedra. A suspeita de que a fraqueza vinha da fome se confirmou quando ele perguntou sobre sua última refeição. Ontem, acho que foi ontem de manhã, um pedaço de pão, ela respondeu, baixando os olhos com uma humildade que cortou o coração de Ricardo. Ele se sentiu invadido por uma onda de culpa ao comparar sua opulência com a miséria daquela mulher. Curioso sobre o que a trouxera até ali, Ricardo perguntou o que ela buscava. A mulher ergueu os olhos, agora brilhando com uma mistura dolorosa de esperança e medo. Um endereço. Eu estava procurando alguém, explicou, enquanto os meninos chegavam com a água e os biscoitos. Ela bebeu com uma voracidade contida, tentando manter a dignidade apesar da sede extrema. Obrigada. Muito obrigada. Eu não queria incomodar ninguém. Só precisava encontrar, dizia com as mãos trêmulas.
Ricardo sentou-se ao seu lado, incentivando-a a continuar, encontrar quem. Foi então que ela abriu a bolsa surrada e retirou um papel amarelado, guardado com um zelo que sugeria ser o seu tesouro mais precioso. Ao pegar o papel, Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O nome escrito ali, em uma caligrafia delicada e antiga, era o de sua falecida esposa, Beatriz Tavares. Abaixo, estava o endereço exato daquela mansão. Como? Como a senhora conseguiu isso? Ele perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia devido ao choque. A mulher, alheia ao impacto de suas palavras, respondeu com nostalgia, Beatriz foi minha aluna. Há muitos anos. Ela era especial, diferente de todas as outras. O nó na garganta de Ricardo apertou enquanto ele processava a informação. A senhora foi professora dela, indagou, e ela confirmou, sim. Meu nome é Carmen. Carmen Silva. Carmen explicou que Beatriz lhe dera aquele endereço quando ainda era uma adolescente, prometendo que, se a professora algum dia precisasse de ajuda, deveria procurá-la. As lágrimas começaram a sulcar o rosto enrugado de Carmen enquanto ela desabafava sobre as dificuldades da vida que a levaram a finalmente usar aquele papel após 20 anos de silêncio. Eu lembrei da promessa dela. Lembrei dos olhos sinceros daquela menina, dizendo que nunca se esqueceria de mim, soluçou. Ricardo sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair, sentindo o peso de uma promessa que agora ele teria que honrar em nome de um amor que já não estava mais presente fisicamente para cumprir sua palavra. Com o coração pesado, Ricardo teve que dar a notícia que Carmen não esperava. Carmen, eu sinto muito, mas Beatriz. Ela não mora mais aqui, começou ele, vendo a esperança no rosto da senhora se transformar em uma interrogação dolorosa. Ele respirou fundo, buscando forças para completar a frase, Beatriz era minha esposa e ela. Ela nos deixou há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo choro contido de Carmen, que levou a mão à boca em sinal de desespero. Não, não pode ser. Sinto muito mesmo que a senhora tenha vindo até aqui, disse Ricardo, enquanto ela lamentava o longo caminho percorrido a pé após o dinheiro do ônibus acabar. Naquele momento, Ricardo percebeu que o encontro não era um acaso, mas um último presente de Beatriz. A presença de Carmen ali, resgatada do portão, era a ponte que faltava para ele lidar com o próprio luto através do serviço ao próximo. Olhando para seus filhos, que observavam a cena com compaixão, ele entendeu que o perdão e a caridade eram os legados mais fortes que sua esposa deixará. A jornada de Carmen estava apenas começando naquela casa, e Ricardo sabia que, ao cuidar dela, estaria mantendo viva a chama da mulher que ambos tanto amaram. A verdade sobre o passado de Beatriz e a conexão profunda com aquela professora ainda seriam reveladas, curando feridas que o tempo sozinho jamais conseguiria fechar. Então andei o dia todo procurando esse endereço porque eu acreditei. Acreditei que ela estaria aqui, desabafou Carmen, com a voz embargada pela exaustão e pela desilusão de encontrar o vazio onde esperava um abraço. Ricardo, tomado por uma emoção que não conseguia mais conter, aproximou-se e envolveu aquela senhora em um abraço apertado. Ela era uma completa estranha, mas, naquele instante, carregava consigo um pedaço vivo de Beatriz. Ambos choraram juntos sob o sol do jardim, ele pela esposa que o silêncio da morte lhe roubara, e ela pela promessa de amparo que parecia ter chegado tarde demais. De longe, Miguel e Lucas observavam a cena com a pureza da infância, intuindo que aquele choro não era apenas de tristeza, mas de um encontro de almas. Quando finalmente se separaram, Ricardo secou as lágrimas e olhou fixamente nos olhos vermelhos de Carmen, assumindo uma postura de determinação. A senhora vai entrar na minha casa, vai comer direito, descansar e então vamos conversar. Beatriz não está mais aqui, mas eu estou. E se ela prometeu ajudá-la, então eu vou cumprir essa promessa por ela, afirmou ele, transformando o luto em ação. Carmen apertou a mão de Ricardo com uma força que contrastava com sua fragilidade física, revelando uma urgência que ia além da necessidade material. Eu não vim aqui só por dinheiro, moço. Vim porque preciso contar algo sobre Beatriz, sobre o que ela significou para mim e sobre o motivo pelo qual guardei esse papel por tantos anos, mesmo tendo uma família própria, sussurrou ela. A menção à própria família fez Ricardo estacar por um momento enquanto a conduzia para dentro da mansão.
Se Carmen tinha filhos e uma história própria, por que estava em estado de abandono, vagando quilômetros a pé para encontrar uma antiga aluna de décadas atrás? A dor profunda que emanava de seus olhos ao falar de seus parentes indicava uma ferida aberta, um segredo que Ricardo ainda não conseguia decifrar. Eles entraram na sala de estar, um ambiente de luxo e conforto que parecia um universo paralelo à realidade das ruas. Carmen foi acomodada no sofá principal, onde o calor do ambiente e o aroma de chá começaram a dissipar o frio que parecia ter se instalado em seus ossos. Rosa, a governanta, prontamente serviu sanduíches e frutas, que Carmen passou a comer com uma lentidão respeitosa, como se cada pedaço fosse um milagre. Ricardo observava a cena em silêncio, notando como a dignidade daquela mulher permanecia intacta apesar da miséria. No tapete, os meninos continuavam suas brincadeiras, mas a curiosidade os fazia lançar olhares constantes para a visita. Se sentindo melhor, Ricardo perguntou gentilmente quando notou que ela terminara a refeição. Muito melhor. Obrigada. O senhor não faz ideia do quanto isso significa para mim, respondeu ela, deixando a xícara de lado. Ricardo inclinou-se para a frente, ansioso pela história. Por favor, me chame de Ricardo. E eu gostaria de entender melhor. A senhora disse que Beatriz foi sua aluna. O rosto de Carmen se iluminou com o brilho das memórias que o tempo não conseguiu apagar. Foi sim. Há muitos anos, eu lecionava português e literatura em uma escola estadual no centro da cidade. Não era nada luxuoso, mas era onde meu coração batia mais forte. Ensinar sempre foi minha vida, explicou com orgulho. Ela descreveu como Beatriz entrou em sua turma aos 14 anos, destacando-se não apenas pela inteligência, mas pela bondade genuína com que encarava a vida. Ela se sentava sempre na primeira fila. Fazia perguntas que me desafiavam, que me faziam pensar, mas nunca de forma arrogante. Era pura sede de aprender, relembrou, arrancando um sorriso melancólico de Ricardo, que reconhecia cada traço da mulher que amara. Carmen então narrou um episódio que definirá o vínculo entre as duas durante um inverno rigoroso, quando o aquecimento da escola falhou. Eu estava dando aula de casaco, tremendo, tentando manter a turma concentrada. Beatriz percebeu que eu estava usando o mesmo casaco há semanas. Era o único que eu tinha que prestava, contou com a voz embargada. No dia seguinte, a menina trouxera um casaco novo, alegando um erro de compra da mãe, mas a professora sabia que Beatriz havia economizado o dinheiro do próprio lanche para comprá-lo. Eu não aceitei, claro. Disse que não podia, mas ela insistiu tanto com aqueles olhos determinados. Como eu poderia recusar, disse Carmen, emocionada ao lembrar que usou aquela peça até que se desfizesse em farrapos. A generosidade de Beatriz não parou por aí, ela passou a levar marmitas extras para a professora sob o pretexto de que sua mãe sempre cozinhava demais. Carmen aceitava as mentiras bondosas para não ferir o orgulho da jovem, criando uma relação de cumplicidade que transcendia a sala de aula. Intrigado, Ricardo questionou por que ela morava sozinha naquela época. Meu marido havia partido alguns anos antes, problemas no coração. Ficamos juntos por 40 anos, sabe? Quando ele se foi, levou metade de mim junto, explicou Carmen, olhando para as próprias mãos. Meus filhos já eram adultos, tinham suas vidas. Não quis ser um peso para eles, completou, deixando transparecer uma sombra de mágoa. Ricardo percebeu que o distanciamento dos filhos de Carmen era a chave para entender sua situação atual, mas a narrativa da professora sobre Beatriz o envolvia completamente. Ela descreveu como se tornou uma segunda mãe para a jovem, compartilhando sonhos e literatura em visitas após o horário escolar. O vínculo era tão forte que, no dia da formatura, Beatriz fizera questão de deixar um canal aberto para o futuro. Foi no último dia de aula do terceiro ano. Ela estava se formando, ia para a universidade. Veio até minha mesa depois que todos os outros alunos tinham ido embora, relembrou Carmen, fechando os olhos para visualizar a cena com perfeição. O momento final daquela despedida foi o que motivou a jornada de Carmen anos depois. Beatriz segurou as mãos da professora e, com uma seriedade precoce, proferiu palavras que ficariam gravadas para sempre. Professora Carmen, a senhora mudou minha vida. Me ensinou que bondade não é fraqueza, que generosidade não é ingenuidade. Um dia,
quando eu tiver minha própria casa, quero que a senhora saiba que terá sempre um lugar nela. Sempre, citou Carmen, entregando a Ricardo o sentido daquele papel amarelado. O convite não era apenas uma gentileza de adolescente, mas um pacto de alma que Beatriz esperava cumprir, mesmo que por intermédio de seu marido. Ricardo olhou para o papel sobre a mesa, sentindo que o destino o havia colocado ali para honrar o testamento moral de sua esposa. No entanto, o mistério sobre a família biológica de Carmen ainda pairava no ar. Se ela tinha filhos vivos, por que recorria a uma memória de 20 anos atrás em vez de bater à porta deles? O que aconteceria quando esses filhos descobrissem que a mãe estava sob o teto de estranhos? A resposta para essas perguntas revelaria uma trama de abandono e superação, provando que a família nem sempre é definida pelo sangue, mas pelos atos de amor e pela coragem de perdoar o imperdoável. A voz de Carmen falhou por um instante, mas ela reuniu as últimas forças para concluir a história que a trouxera até ali. Então ela me deu esse papel, disse que era o endereço da casa que sonhava ter um dia e que, quando conseguisse, me procuraria, mas que se eu precisasse antes, poderia ir até lá, que as portas estariam sempre abertas, explicou com uma reverência que transformava o simples bilhete em uma relíquia sagrada. Ricardo segurou o papel amarelado com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquela promessa juvenil. Eu nunca imaginei, ele começou, mas a emoção travou sua garganta. Que ela realmente conseguiria. Carmen sorriu docemente através das lágrimas, observando o luxo ao redor que validava os sonhos da antiga aluna. Eu também não. Mas ela conseguiu, não foi? Essa casa linda, essa família. A atenção de Carmen voltou-se para os gêmeos, que haviam interrompido a brincadeira para absorver a seriedade do momento. Esses meninos são seus filhos, ela perguntou, encantada com a semelhança física. Ricardo acenou para que os pequenos se aproximassem, apresentando-os com orgulho. São Miguel e Lucas. Tem 4 anos. Venham aqui, rapazes. Dona Carmen foi professora da mamãe. Os meninos se aproximaram com a timidez típica, mas Miguel logo quebrou o gelo com uma pergunta direta. A senhora conheceu nossa mãe quando ela era pequena? Carmen, acariciando o rosto do menino, respondeu com ternura. Conheci sim, querido, e posso dizer que ela já era especial naquela época. Lucas, demonstrando a sensibilidade herdada da mãe, percebeu o brilho úmido nos olhos da visitante e perguntou se ela estava triste. Estou triste e feliz ao mesmo tempo, pequeno. Triste porque não vou poder ver sua mãe de novo. Feliz porque encontrei pedaços dela aqui com vocês, confessou Carmen, fazendo o peito de Ricardo apertar diante daquela conexão inesperada. Ele percebeu que aquela mulher guardava um tesouro de memórias sobre Beatriz que ele sequer suspeitava existir. Movido pela curiosidade e pela estranheza da situação, ele decidiu fazer a pergunta que ecoava em sua mente. Carmen, posso fazer uma pergunta? Por que esperou tanto tempo? Por que só agora veio procurar por Beatriz? O semblante de Carmen mudou instantaneamente, as sombras do presente obscurecendo a luz das lembranças. Ela olhou para o jardim, buscando uma coragem que parecia fugir entre os dedos. Porque eu tinha orgulho, admitiu com uma voz carregada de remorso. Achei que poderia me virar sozinha, porque não queria ser um peso para aquela menina que tinha tanto pela frente. Mas, principalmente, porque ainda tinha meus filhos, Júlia e Fernando. Achei que eles estariam ali quando eu precisasse. Que família era para sempre. A revelação de que ela possuía filhos biológicos vivos chocou Ricardo, que questionou o paradeiro deles, e eles não estão. Carmen balançou a cabeça em um gesto de desolação profunda. Não estão. Há 3 anos, algo aconteceu. Algo que os fez acreditar que eu era alguém que nunca fui. E desde então, estou sozinha, disse ela, as lágrimas voltando a cair sem controle. Ricardo insistiu para saber o que poderia ter causado tamanha ruptura, e a resposta veio seca e cortante, uma mentira. Uma mentira terrível que destruiu tudo o que construímos. E eu? Eu não tive forças para lutar contra ela, para provar a verdade. Percebendo que Carmen estava prestes a se desmoronar emocionalmente, Ricardo sentou-se ao seu lado no sofá e segurou suas mãos com firmeza. Por favor, não agora. Ainda não consigo falar sobre isso sem sentir que vou me despedaçar, implorou ela, levando a mão ao peito.
Ricardo respeitou seu limite, oferecendo o amparo que ela tanto buscava. Tudo bem, não precisa falar sobre nada que não queira. Mas quero que saiba uma coisa, Beatriz fez aquela promessa para a senhora e eu vou honrá-la. A senhora vai ficar aqui o quanto precisar, garantiu ele. Carmen olhou para o estranho que agora agia como filho, perguntando por que ele faria tanto por ela. Porque a senhora não é uma estranha. É uma parte da história de Beatriz que eu nunca conheci, e isso a torna família, concluiu Ricardo. Naquela noite, Carmen dormiu no quarto de hóspedes, experimentando a paz de um teto seguro após meses de incerteza. Na manhã seguinte, o aroma de café fresco trouxe uma sensação de normalidade à mansão. Ricardo já estava à mesa quando ela desceu, parecendo perdido em pensamentos profundos. Bom dia, Carmen. Dormiu bem, ele cumprimentou, puxando a cadeira para ela em um gesto de cortesia. Melhor do que nos últimos anos inteiros, ela respondeu, aceitando a xícara que Rosa lhe ofereceu. A casa estava silenciosa, os gêmeos ainda dormiam, criando o ambiente perfeito para esclarecer os detalhes técnicos daquela busca. Ricardo, intrigado com a precisão do endereço em um papel tão antigo, questionou como Beatriz poderia saber onde morariam anos depois. Carmen sorriu com tristeza e explicou a evolução daquele bilhete. Não podia. O que ela me deu foi isso, disse ela, retirando o papel amarelado novamente e mostrando as anotações adicionais. Ricardo notou um número de telefone riscado e uma terceira anotação com uma caligrafia diferente, indicando que o papel havia passado por outras mãos. Beatriz me deu o nome completo dela e o telefone da casa da mãe. Disse que, mesmo que ela mudasse, sua mãe sempre saberia onde encontrá-la, explicou a professora. A jornada de Carmen havia sido um rastro de migalhas deixado pelo destino. Tentei ligar há alguns meses. Uma mulher atendeu, disse que era a vizinha. Contou que a mãe de Beatriz havia partido o ano passado e que Beatriz também já não estava mais entre nós, revelou Carmen, fazendo o coração de Ricardo doer ao lembrar da perda da sogra pouco tempo após a de sua esposa. A vizinha, compadecida da história da antiga professora, pesquisou nos registros e forneceu o endereço atual. Ela disse que Beatriz morava aqui com o marido e os filhos. Foi assim que cheguei até você, concluiu ela, limpando uma lágrima insistente. O que começara como um encontro fortuito no portão transformava-se agora em uma missão de justiça e reparação. Ricardo sentia que, ao acolher Carmen, estava finalizando o último capítulo da vida de Beatriz. No entanto, a mentira terrível mencionada por Carmen sobre seus próprios filhos continuava a pairar como uma nuvem negra sobre a mesa do café. Ele sabia que, em algum momento, os filhos de Carmen apareceriam, e a verdade sobre o passado da professora testaria a capacidade de todos ali de entenderem o verdadeiro significado do perdão. A história de Beatriz havia trazido Carmen até ali, mas seria a força de Ricardo que decidiria o final dessa jornada. A explicação de Carmen trazia uma lógica dolorosa para Ricardo. O silêncio de anos não fora esquecimento, mas uma tentativa desesperada de manter a dignidade. Porque eu tentei resistir. Tentei provar para mim mesma que conseguiria sozinha, confessou ela, com as mãos tremendo ao redor da xícara de café. Carmen relatou que, após o abandono dos filhos há 3 anos, jurou não ser um fardo. Trabalhou até onde as forças permitiram, mas o fechamento da escola há 6 meses e o preconceito contra sua idade a empurraram para o abismo. Entre aluguéis atrasados e refeições puladas, o aviso de despejo foi o golpe final que a fez resgatar a promessa de Beatriz. Não vim aqui por dinheiro, Ricardo. Vim porque estava morrendo de solidão. Porque aquela menina de 14 anos me prometeu que eu sempre teria um lugar, disse ela, revelando que Beatriz era sua última esperança. O momento de vulnerabilidade foi interrompido por pequenos passos na escada. Miguel, ainda de pijama e cabelos rebeldes, aproximou-se com a curiosidade típica das crianças. Bom dia, Dona Carmen. Você vai morar aqui agora? Perguntou ele, enquanto Lucas surgia logo atrás, reforçando o coro. É verdade, pai. Ela é como uma vovó. Ricardo preparava uma resposta cautelosa, mas Carmen interveio com a voz embargada, dizendo que não sabia se podia ficar.
Quando Miguel questionou o motivo, apontando para os quartos vazios da mansão, Ricardo completou gentilmente que ela precisava encontrar seus próprios filhos primeiro. A reação de Carmen foi imediata e visceral. Não. Não quero encontrá-los. Não depois de tudo, exclamou, levantando-se bruscamente enquanto as lágrimas caíam sem controle. Carmen caminhou até a janela, abraçando o próprio corpo como se estivesse diante de um frio antigo. Eles me olharam com ódio, Ricardo. Meus próprios filhos. Acreditaram em mentiras horríveis sobre mim, sem ao menos me dar chance de explicar, desabafou. Ela revelou que tudo começou com o testamento de seu falecido marido. Um advogado chamado Dr. Augusto Ferreira apresentará um suposto segundo documento, onde Carmen herdaria a maior parte, deixando quase nada para os filhos. Júlia me ligou gritando. Disse que eu era uma traidora que tinha manipulado o pai no leito de doente. Fernando foi pior, veio até minha casa, jogou o testamento na minha cara e disse que eu era morta para ele, relembrou ela, expondo a ferida causada pela desconfiança de quem ela mais amava. Intrigado, Ricardo questionou se o documento era falso, mas Carmen admitiu que nunca teve forças para lutar. O advogado desaparecera e ela, devastada pelo luto do marido e pela rejeição dos filhos, aceitou a derrota como uma forma de autopunição. Se meus próprios filhos não confiaram em mim, por que outras pessoas confiariam? Aceitei que talvez eu realmente tivesse falhado como mãe. Por que filhos que amam não acreditariam tão facilmente em mentiras? Confessou ela, mergulhada em uma culpa que não lhe pertencia. Ricardo, sentindo a injustiça daquela situação, ajoelhou-se ao seu lado e prometeu, Carmen, olhe para mim. Isso não foi culpa sua e vamos provar. Vou contratar os melhores investigadores e vamos descobrir a verdade. A promessa de Ricardo foi interrompida por uma presença inesperada na entrada da cozinha. Uma mulher de cerca de 40 anos, com os olhos vermelhos de choro, e um homem igualmente abalado observavam a cena. Júlia, sussurrou Carmen, perdendo a cor. A filha deu um passo à frente, com as mãos trêmulas. Mãe. Nós precisamos conversar. Encontramos algo. Algo que muda tudo. Fernando, ao lado da irmã, segurava um envelope pardo, com feições marcadas pelo remorso. Ricardo, confuso com a rapidez dos fatos, ouviu a explicação de Júlia. Contratamos um investigador particular há 2 meses para encontrar o Dr. Augusto. E encontramos muito mais do que esperávamos. O reencontro após 3 anos de silêncio acontecia agora de forma surreal na cozinha de Ricardo. Fernando abriu o envelope, com a voz carregada de culpa, confessou o erro terrível que cometeram. Mãe, nós cometemos o maior erro de nossas vidas. O testamento era falso. Dr. Augusto foi preso na semana passada por fraude contra outras famílias, revelou ele. A investigação revelou que o advogado agia de má-fé para destruir patrimônios familiares. No entanto, o que mais machucava Fernando era a descoberta de que Carmen sempre soube da fraude, ainda assim, não lutara contra eles. Descobrimos que você sabia desde o início que era falso. E mesmo assim não lutou. Não nos processou, disse ele, deixando as lágrimas correrem livremente. O motivo do silêncio de Carmen era a lição final de uma mãe que fora ferida no âmago de sua existência. Com a voz tão baixa que mal podia ser ouvida, ela deu a resposta que silenciou o ambiente, porque filhos que amam não precisam de provas. E se vocês precisaram, então eu realmente tinha falhado. Essa frase atingiu Júlia e Fernando como um golpe físico, revelando que a dor de Carmen não era pela perda do dinheiro ou da casa, mas pela quebra da confiança mútua. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som de Júlia caindo de joelhos no chão da cozinha, soluçando em um pedido mudo de perdão. Ricardo observava a cena, percebendo que sua casa se tornará o palco de uma cura profunda. Carmen, apesar de toda a mágoa, não se afastou, seus olhos mostravam que a exaustão da solidão começava a ceder espaço para algo novo. Os gêmeos, Miguel e Lucas, aproximaram-se de Júlia com a inocência que desarma qualquer conflito, oferecendo um copo de água. A mentira que destruíra aquela família fora finalmente exposta, mas o caminho para a reconstrução dos laços ainda exigiria tempo e humildade. Ricardo sentiu que Beatriz,
onde quer que estivesse, estaria sorrindo ao ver que seu antigo endereço servirá para resgatar não apenas sua professora, mas uma família inteira do abismo. Fernando aproximou-se da mãe, entregando-lhe as chaves de sua antiga casa e os documentos de reparação financeira, mas Carmen mal olhou para os objetos. O perdão que eles buscavam não estava em papéis, mas no reconhecimento de que o amor materno fora subestimado. Nós fomos cegos, mãe. A ganância e a dúvida nos tornaram monstros, admitiu Fernando, abraçando as pernas da mãe com a mesma fragilidade que ela demonstrara no portão no dia anterior. Carmen finalmente estendeu a mão e tocou os cabelos do filho, um gesto automático que sobrevivia a qualquer mágoa, sinalizando que o processo de reconciliação, embora lento, havia começado sob o teto da promessa de Beatriz. A manhã que começara com a dor das memórias terminava com a esperança da redenção. Ricardo convidou a todos para se sentarem, decidindo que aquele dia não seria de partidas, mas de conversas longas e necessárias. Carmen olhou para Ricardo, para os gêmeos e para seus filhos recuperados, sentindo que o verdadeiro significado do perdão não era apagar o passado, mas construir um futuro onde a verdade não precisasse de provas. A promessa de Beatriz fora cumprida de uma forma que ninguém poderia prever. Ela não apenas deu um lugar para Carmen morar, ela devolveu a Carmen o seu lugar no mundo. O que ninguém naquela cozinha sabia ainda era que aquela revelação era apenas o começo de um acerto de contas muito mais profundo. A verdade completa sobre o que acontecerá 3 anos antes era devastadora, carregando camadas de mágoa que nenhum documento judicial poderia reparar. A sala de estar da mansão parecia ter encolhido com a presença de todos. Júlia e Fernando sentaram-se lado a lado no sofá, ainda trêmulos, enquanto Carmen permanecia em uma poltrona distante, buscando um refúgio físico para não desmoronar. Ricardo observava a cena com o coração partido, enquanto Rosa levava os gêmeos para o jardim, garantindo que aquela conversa densa não atingisse os ouvidos infantis. O silêncio foi finalmente quebrado pela voz fraca de Carmen. Como vocês me encontraram? Fernando colocou o envelope sobre a mesa de centro, explicando que o rastro deixado pela busca por Beatriz fora a chave de tudo. Investigador particular. Contratamos 2 meses atrás quando começamos a desconfiar de Dr. Augusto. Ele rastreou suas movimentações e descobriu que você estava procurando Beatriz Tavares, revelou o filho. Júlia completou a narrativa, explicando que chegaram ao endereço da mãe de Beatriz e souberam que Carmen acabará de partir para aquela casa. Chegamos ontem à noite, mas não tivemos coragem de bater na porta. Ficamos no carro, decidindo o que dizer. Como pedir perdão por 3 anos de... A voz dela falhou antes de conseguir pronunciar a palavra abandono. Intervindo para dar um fôlego a Carmen, Ricardo questionou o que haviam descoberto sobre o suposto advogado. Fernando espalhou os documentos, revelando a face monstruosa do golpe. Dr. Augusto Ferreira não era advogado de verdade. Era um golpista especializado em fraude de testamentos. Tinha parceiros em cartórios que falsificavam documentos e ele monitorava obituários, explicou. Júlia acrescentou que o criminoso procurava famílias com posses e aparecia semanas após o falecimento, criando conflitos familiares propositais. Enquanto os herdeiros brigavam entre si, ele aproveitava o caos para adquirir propriedades por valores irrisórios através de laranjas, destruindo pelo menos 17 famílias confirmadas. A náusea tomou conta de Ricardo ao perceber a escala da maldade, mas o foco voltou-se para Carmen, que permanecia imóvel. Júlia puxou um documento específico, um papel que continha uma anotação manuscrita que mudava toda a dinâmica da culpa. Você sabia? Não é, sussurrou Fernando. Carmen pegou o papel com mãos trêmulas, e ao ler as linhas, sua expressão transformou-se em uma determinação sombria. Júlia apontou que havia uma anotação da própria mãe no documento, datada de 3 semanas após a morte do pai, identificando inconsistências na assinatura. Você tinha provas de que era fraude. Então, por que não nos mostrou? Por que deixou que acreditássemos naquela mentira? Por que nos deixou te odiar? Questionou Fernando, transbordando frustração. A resposta de Carmen veio como uma explosão que ecoou pelas paredes da sala, revelando uma fúria reprimida por 1000 dias de solidão. Por que vocês já me odiavam? Gritou ela, levantando-se com uma energia que ninguém esperava de alguém tão debilitada. Vocês não vieram até mim com dúvidas.
Não chegaram perguntando se aquilo era verdade. Vocês chegaram com acusações, desabafou, com a voz carregada de uma dor transformada em fúria. Ela relembrou as palavras cruéis de Júlia ao telefone e o gesto violento de Fernando ao jogar o testamento em sua face. Fernando, você disse que sua mãe tinha morrido junto com seu pai, que eu era apenas uma estranha gananciosa, relembrou, apontando para o filho. Fernando tentou justificar a agressividade dizendo que estavam em luto, mas o grito de Carmen cortou o ar com uma autoridade incontestável. Eu também estava. Perdi o amor da minha vida. E no mesmo dia em que o enterrei, perdi meus filhos. Vocês acham que eu não estava destroçada? Questionou ela, enquanto as pernas começavam a fraquejar. Ricardo a amparou pelos ombros, ajudando-a a se sentar. Carmen continuou, explicando que, ao ver o ódio nos rostos dos filhos diante do testamento falso, percebeu algo muito pior do que a fraude financeira. Eu percebi que vocês queriam acreditar. Não estavam chocados ou confusos, estavam aliviados. Finalmente tinham uma desculpa para o que já sentiam, sentenciou. A análise psicológica de Carmen desnudou os ressentimentos latentes que a família carregava. Ela lembrou Fernando de que ele nunca a perdoara por não permitir que ele abandonasse os estudos por uma banda, e recordou Júlia da desaprovação de seu primeiro casamento. Vocês carregavam ressentimentos, e quando aquele testamento apareceu, finalmente puderam me odiar sem culpa, afirmou com uma tristeza profunda. O silêncio que se seguiu foi devastador, pois nenhum dos filhos conseguiu negar a verdade daquelas palavras. Júlia cobriu o rosto, soluçando, enquanto Fernando desviava o olhar, confrontado com a própria sombra e com a facilidade com que descartaram a mãe. Carmen concluiu seu raciocínio com uma honestidade brutal sobre sua decisão de desaparecer. Então deixei que odiassem. Porque talvez vocês estivessem certos. Talvez eu realmente tivesse falhado como mãe se vocês conseguiam me ver como monstro tão facilmente, disse ela, entregando-se novamente à cadeira como um peso morto. Júlia caiu de joelhos diante da mãe, negando veementemente a falha dela. Não, mãe. Nós é que falhamos. Falhamos horrivelmente. Passamos 3 anos te procurando, soluçou a filha. Fernando juntou-se à irmã, explicando que tentaram pedir perdão, mas Carmen havia vendido a casa e mudado de contato, evaporando-se no mundo. A professora admitiu que seu sumiço fora intencional, uma prova de fogo para o amor de seus filhos. Porque não queria ser encontrada. Se vocês voltassem, seria por obrigação, por culpa, não por amor verdadeiro, explicou ela. Ricardo, observando aquela dinâmica, compreendeu que o perdão ali exigiria mais do que a anulação de um crime jurídico, exigiria a reconstrução da confiança e a aceitação das falhas humanas de ambos os lados. Carmen havia chegado à sua casa como uma mendiga de afeto, mas agora se mostrava como a juíza moral de uma família que se perderá na própria arrogância e no luto mal administrado. O dia na mansão Tavares, que começara com a promessa de um passeio ao parque, terminava como marco zero de uma nova vida para todos. A conexão com Beatriz fora o fio condutor que permitiu esse acerto de contas necessário. Júlia e Fernando, agora despidos de suas certezas, teriam que provar que o arrependimento era genuíno. Ricardo, ao olhar para Carmen, percebeu que ela não era apenas uma antiga professora de sua esposa, ela era o símbolo vivo de que o perdão é um processo ativo e doloroso. A história de Beatriz continuava a transformar vidas, ensinando que o verdadeiro significado de ter um lugar no mundo é ser aceito com todas as suas feridas e verdades. Júlia segurou as mãos da mãe com uma urgência desesperada, tentando resgatar o vínculo que o tempo e a mentira quase transformaram em cinzas. Mãe, por favor. Nós te amamos. Sempre amamos. Fomos fracos, egoístas, mas nunca deixamos de amar, implorou ela, buscando nos olhos de Carmen um perdão que parecia distante. Carmen olhou para aqueles rostos que gerara e criará, vendo a sinceridade neles, mas também a profundidade de uma ferida que levaria anos para cicatrizar. Não sei se consigo perdoar. Não ainda, confessou a professora, revelando que o amor, embora presente, não apagava instantaneamente o rastro de dor deixado pelo abandono. Ricardo, observando a cena, notou que uma peça do quebra-cabeça ainda não se encaixava no tempo cronológico dos fatos.
Ao analisar o documento que Carmen deixará cair, o sangue de Ricardo gelou ao perceber uma anotação recente que contradizia a narrativa de 3 anos atrás. Carmen, este documento está datado de 3 semanas após o falecimento do seu marido, mas tem uma anotação sua escrita há apenas 2 meses, apontou ele, fazendo todos pararem. Júlia e Fernando entreolharam-se, confusos com a revelação de que algo novo havia surgido recentemente. O que você descobriu há 2 meses, Carmen? O que mudou? Perguntou Ricardo com firmeza. Carmen fechou os olhos e, ao abri-los, revelou com resignação: descobri quem realmente estava por trás de Dr. Augusto. Quem o contratou para destruir minha família. A revelação caiu sobre a sala como uma bomba silenciosa, mas antes que Carmen pudesse dar o nome do traidor, a porta da frente abriu-se bruscamente. Rosa entrou correndo, pálida, informando que um homem no portão se identificava como advogado de Carmen e exigia sua saída imediata. Augusto, sussurrou a idosa, levantando-se cambaleante ao perceber que o golpista a encontrara. Fernando estranhou, pois acreditava que ele estava preso, mas Ricardo lembrou que a fiança poderia tê-lo libertado. Enquanto Ricardo acionava a segurança, a voz de Augusto ecoou pelo interfone, mencionando um acordo secreto que Carmen teria feito, deixando os filhos em estado de choque. O silêncio na sala tornou-se sufocante enquanto todos aguardavam a explicação de Carmen sobre esse pacto obscuro. Sentando-se novamente, ela respirou fundo para mergulhar em uma confissão que guardara por 1000 dias. Preciso contar algo que guardei por 3 anos. Mas antes, preciso que entendam, tudo o que fiz foi por amor, declarou ela. Carmen explicou que, ao confrontar Dr. Augusto com as provas da falsificação logo após a morte do marido, ele não se sentiu intimidado. Pelo contrário, ele ofereceu uma saída diabólica. Ele faria o testamento falso desaparecer e garantiria a herança legítima dos filhos, mas o preço seria o sacrifício total de Carmen. A condição imposta pelo golpista era o apagamento completo de Carmen da vida de seus filhos. Eu tinha que desaparecer das suas vidas. Completamente, sem explicações, sem contato. Tinha que deixar que acreditassem que eu era culpada, que era uma pessoa terrível, confessou ela, revelando que sua partida súbita foi o pagamento para que Júlia e Fernando não tivessem problemas com a sucessão de bens. Fernando, indignado, questionou qual seria o objetivo de Augusto com tamanha crueldade. Carmen explicou que a motivação era a propriedade da família, um terreno valioso que ela jamais aceitaria vender, ao contrário dos filhos, que já demonstravam interesse em transformar o imóvel em capital para negócios. Augusto precisava de Carmen fora do caminho para facilitar a venda do terreno a um comprador poderoso que ele já tinha em espera. Criando conflito familiar e depois oferecendo a solução mediante a saída de Carmen, ele limpava o caminho para a transação comercial. Então você aceitou ser odiada por nós para garantir que recebêssemos a herança, sussurrou Fernando, atingido pela magnitude do sacrifício materno. Carmen corrigiu o filho, afirmando que não fora apenas pelo dinheiro, mas para protegê-los de algo muito mais sombrio. Ela retirou uma foto da bolsa que mostrava Júlia sendo seguida por investigadores há 3 anos, provando que Augusto os estava monitorando. As ameaças de Augusto eram diretas e violentas, envolvendo a integridade física de Júlia, Fernando e dos netos de Carmen. Ele deixou bem claro que, se eu contasse qualquer coisa para a polícia ou para vocês, ele nos machucaria, explicou a professora. Júlia, com a voz quase inaudível, completou o raciocínio ao perceber que o vilão sugerira que acidentes acontecem. Carmen acrescentou que o plano de Augusto era ainda mais perverso. Se algo acontecesse aos filhos enquanto recebiam a herança, ele faria parecer que a mãe gananciosa os eliminara para ficar com tudo. Fernando, explodindo em frustração, questionou por que não lidaram com isso juntos. A resposta de Carmen foi o golpe final na consciência dos filhos: vocês me odiavam. Ela lembrou que, no momento em que a dúvida foi plantada, eles não ofereceram um ombro amigo ou o benefício da dúvida, mas sim pedras e julgamentos. Carmen sentiu que não tinha aliados dentro da própria família para enfrentar um monstro como Augusto, e que sua única forma de mantê-los vivos e prósperos era aceitar o papel de vilã. Ricardo, ouvindo tudo, percebeu que o amor de Carmen fora tão absoluto que ela preferiu viver na miséria e na solidão do que arriscar a segurança daqueles que a chutaram para fora de casa.
A presença de Augusto no portão agora representava o desespero de um homem que via seu castelo de cartas desmoronar com a denúncia anônima que o levará à prisão temporária. Ele sabia que Carmen era a única testemunha capaz de conectá-lo a todos os crimes de extorsão e ameaça. Ricardo, agindo com a prontidão de quem já perderá demais na vida, garantiu que a polícia fosse chamada novamente, desta vez com provas concretas do assédio atual. Júlia e Fernando, finalmente compreendendo o martírio da mãe, colocaram-se à frente dela em um gesto instintivo de proteção, decididos a nunca mais permitir que o medo os separasse. O sacrifício de Carmen Silva, iniciado em um escritório de advocacia sombrio e culminando em um portão de mansão anos depois, encontrava seu propósito final. A conexão com Beatriz Tavares não fora apenas um acaso, mas o refúgio seguro que o destino preparara para que a verdade pudesse florescer. Naquela sala, entre documentos de traição e fotos de vigilância, o significado de família era redefinido. Não era sobre heranças ou propriedades, mas sobre a coragem de uma mãe em se tornar um fantasma para que seus filhos pudessem viver. O perdão, agora, parecia um caminho possível, construído sobre os escombros de uma mentira que não tinha mais poder sobre eles. Zemini Said, a raiva acumulada de 3 anos finalmente transbordou em um grito que silenciou a sala. Chegaram na minha casa cuspindo veneno, não me deram um segundo de dúvida. Como eu poderia confiar que acreditariam em mim sobre uma ameaça quando não acreditaram na minha inocência? Carmen desabafou, deixando Júlia e Fernando devastados pelo peso da própria omissão. Ela revelou que o acordo consistia em renunciar a qualquer direito sobre a herança e desaparecer para sempre, garantindo que o testamento falso fosse retirado por um auditor anônimo, que, na verdade, era o próprio Augusto limpando os trilhos. Ricardo compreendeu a jogada, os filhos receberam tudo e venderam a casa por um valor astronômico a compradores misteriosos, enquanto Carmen vivia de bicos em pensões para mantê-los seguros. Júlia ajoelhou-se novamente, agora sentindo o impacto real do sacrifício materno. Você sacrificou tudo, sua reputação, sua família, sua vida, por nós, balbuciou a filha. Carmen, com a doçura que só as mães que perdoam possuem, acariciou seu rosto e confirmou, porque é isso que mães fazem, mesmo quando os filhos as odeiam. Ricardo sentiu um nó na garganta, percebendo que Beatriz herdara aquela mesma fibra moral de sua antiga professora. No entanto, sua mente lógica ainda buscava a falha no plano. Se o segredo fora mantido por 3 anos, por que Augusto voltará a procurá-la há apenas 2 meses? Carmen explicou que o golpista tentará forçá-la a assinar novos documentos para autorizar o uso de sua história em fraudes maiores contra outras famílias. Recusei porque uma coisa era sacrificar minha própria vida, outra completamente diferente era permitir que outras famílias fossem destruídas da mesma forma, afirmou com firmeza. Foi essa recusa que a levou a investigar por conta própria, descobrindo que Augusto era apenas um peão de um mandante muito mais próximo. Antes que ela revelasse o nome, a porta da frente foi sacudida por golpes violentos e a voz de Augusto ecoou pelo interfone, descontrolada e ameaçadora. Carmen Silva, você assinou um acordo, quebrou as regras e agora vai pagar. Enquanto Júlia tentava ligar para a polícia, uma nova voz, fria e calculista, surgiu da porta dos fundos, congelando o sangue de todos. Um homem de terno impecável entrou na cozinha, alegando que a polícia já possuía uma versão dos fatos onde Carmen era a vilã estelionatária. Afinal, fui eu quem comprou aquela casa. Fui eu quem arquitetou tudo. E fui eu, ele fez uma pausa dramática, revelando ser o irmão do falecido marido de Carmen, Sebastião, que todos acreditavam estar morto há 2 décadas. Muito prazer em finalmente me apresentar oficialmente, disse ele, enquanto Carmen cambaleava, horrorizada ao reconhecer o cunhado. Sebastião caminhou pela sala com a arrogância de um conquistador, sentando-se confortavelmente na poltrona. 23 anos é tempo suficiente para construir um império ou para planejar uma vingança, declarou, ignorando o choque dos sobrinhos. Ele revelou que possuía chaves de todas as propriedades que comprava e que, juridicamente, o terreno da mansão Tavares pertencia à história de sua própria família. Ricardo tentou intervir, mas Sebastião o calou com uma insinuação terrível sobre o passado. Sugiro que ouçam o que tenho a dizer primeiro, especialmente você, Ricardo. Acho que vai querer saber a verdade sobre como sua esposa realmente partiu, disparou o homem. O nome de Beatriz ecoou na sala com uma nota de perigo que Ricardo nunca imaginara.
Beatriz Tavares. Brilhante, dedicada, incrivelmente teimosa. Ela era jornalista investigativa, não era? Perguntou Sebastião com um sorriso cínico. Ele revelou que Beatriz não morrera de causas naturais ou de um simples infortúnio, mas que sua curiosidade a levará perto demais de seus negócios imobiliários escusos. Ricardo sentiu a sala girar ao perceber que a conexão entre Carmen e Beatriz não era apenas de professora e aluna, mas de duas mulheres que, em tempos diferentes, cruzaram o caminho do mesmo monstro. Sebastião explicou que Beatriz estava rastreando as fraudes de testamentos antes de falecer, tentando encontrar o paradeiro da professora que tanto amava e que havia desaparecido misteriosamente. Ela estava chegando perto de mim, Ricardo. Perto de descobrir que o Dr. Augusto era meu funcionário, confessou ele, mantendo um tom de voz casual que tornava a revelação ainda mais cruel. Carmen soluçou ao entender que a morte de sua aluna querida poderia estar ligada à sua própria tragédia familiar. O vilão parecia saborear o caos que instalara, tratando as vidas humanas como meros detalhes em seu balanço financeiro de vingança contra a família que o excluirá no passado. A tensão atingiu o ápice quando Sebastião sugeriu que a doença de Beatriz fora acelerada por pressões que Ricardo desconhecia. Ela estava sob um estresse imenso, recebendo ameaças que preferiu esconder de você para protegê-lo, exatamente como Carmen fez com os filhos, afirmou ele, traçando um paralelo doentio entre as duas mulheres. Ricardo sentiu uma fúria cega, mas sabia que qualquer movimento impensado colocaria em risco Carmen e seus filhos, que agora eram as únicas testemunhas do esquema de Sebastião. O homem de terno representava o poder do dinheiro e da manipulação, o oposto exato da bondade desinteressada que Beatriz sempre pregara. Carmen, recuperando a voz, confrontou o cunhado com a autoridade de quem não tem mais nada a perder. Você destruiu a memória do seu próprio irmão, Sebastião. Usou o luto dos seus sobrinhos para enriquecer e matou a única pessoa que poderia me salvar, acusou ela. Sebastião apenas deu de ombros, alegando que o mundo pertencia aos espertos e que Carmen fora sentimental demais ao aceitar o acordo de silêncio. Ele deixou claro que sua presença ali era para finalizar o que Augusto começara, silenciar Carmen de uma vez por todas, agora que ela ousara investigar a cúpula da organização. O impasse na sala de estar dos Tavares transformará-se em uma luta pela sobrevivência e pela verdade. Ricardo olhou para os jardins que Beatriz tanto amava, sentindo que ela ainda estava presente naquela luta através da professora que deixará em seu portão. Você pode ter as chaves, Sebastião, mas não tem a lealdade de ninguém nesta sala, afirmou Ricardo, preparando-se para o confronto final. A história do testamento falso e da professora caída era, na verdade, uma trama de décadas que agora exigia um desfecho de justiça. Naquela tarde, o verdadeiro significado do perdão seria testado pela última vez, enquanto a família Silva e Ricardo Tavares se uniam contra o fantasma que voltará para assombrá-los. A revelação de que Sebastião era especializado em fraudes corporativas e imobiliárias lançou uma luz sinistra sobre o passado de Ricardo. Fernando, incrédulo, deu um passo à frente para questionar o envolvimento do vilão com a falecida esposa do amigo. Você está dizendo que conhecia a esposa do Ricardo, indagou. Sebastião, cruzando as pernas com um relaxamento perturbador, confirmou que a conhecia muito bem. Ele revelou que, há 2 anos e meio, Beatriz iniciará uma investigação profunda sobre uma série de fraudes que destruíam famílias através de testamentos falsos. A jornalista fora perspicaz o suficiente para conectar os pontos que levavam diretamente à rede de operações de Sebastião, tornando-se uma ameaça real ao seu império de mentiras. Carmen levou a mão à boca, percebendo que a busca de sua antiga aluna pela verdade fora o que selara seu destino. Sebastião admitiu, com uma falsa compaixão que beirava o sadismo, que Beatriz possuía evidências suficientes para destruí-lo, documentos, gravações e testemunhas. Ela estava prestes a publicar uma reportagem que colocaria toda a operação na prisão. Ricardo, sentindo o sangue ferver, avançou contra o homem, mas foi contido por Fernando. Você mentiu. Beatriz partiu em um acidente de carro. Perdeu o controle na chuva, gritou Ricardo, tentando desesperadamente manter a versão oficial dos fatos em que acreditara por meses. O cinismo de Sebastião atingiu um nível insuportável quando ele concordou com a descrição do acidente, mas acrescentou um detalhe macabro.
Engraçado como freios podem falhar justamente em uma noite de tempestade, não acha? Especialmente depois de uma revisão feita por mecânicos muito bem pagos, confessou friamente. A revelação caiu como uma bomba, fazendo as pernas de Ricardo fraquejarem enquanto Júlia soltava um grito sufocado. Você! Você matou ela, balbuciou Ricardo, confrontando o assassino de sua esposa. Sebastião apenas corrigiu, alegando que protegera seus interesses após Beatriz recusar uma oferta generosa de silêncio em troca de sua integridade. Fernando chamou o homem de monstro, mas Sebastião manteve a calma, ameaçando Ricardo com provas forjadas que o incriminariam pela sabotagem do carro. Ele mostrou documentos digitalizados em seu celular, incluindo gravações editadas e recibos falsos. Tenho gravações telefônicas editadas, recibos falsos. Se eu quiser, posso fazer parecer que você orquestrou tudo, ameaçou, tentando manter o controle da situação através da chantagem. Contudo, a tensão foi rompida quando Rosa entrou correndo, avisando que a polícia chegará e que Augusto escalara o muro da propriedade. O comparsa apareceu na porta, ofegante e visivelmente descontrolado, com o terno rasgado e os nós dos dedos sangrando. Augusto, sentindo-se traído e encurralado, começou a berrar contra Sebastião, revelando que a polícia já sabia sobre as 17 famílias lesadas. Sebastião, você me prometeu. Prometeu que eu estaria protegido, mas a polícia tem mandado de prisão, gritou ele, desesperado. A máscara de calma de Sebastião começou a rachar enquanto Augusto o acusava de ser o verdadeiro cérebro por trás de cada fraude e do assassinato da jornalista. Foi você quem planejou cada fraude. Você quem mandou matar a jornalista. Eu só executei ordens. Disparou Augusto, revelando a existência de um cofre na casa de Sebastião repleto de provas incriminatórias e gravações usadas para chantagem. Em meio à histeria de Augusto, Ricardo percebeu que o celular de Júlia estava escondido sob alguns papéis na mesa de centro, com um ícone de gravação piscando. Júlia gira rápido, capturando cada confissão de assassinato e fraude. Você admitiu. Admitiu que sabotou o carro de Beatriz, que a assassinou. Exclamou Ricardo em voz alta, garantindo que o aparelho registrasse a admissão de culpa de Sebastião. O vilão percebeu a armadilha tarde demais e avançou para pegar o telefone, mas Ricardo foi mais rápido, esquivando-se enquanto Fernando bloqueava o caminho do criminoso. Júlia já estava ao telefone com a emergência, gritando que um assassino confesso estava na casa. As sirenes ficaram cada vez mais altas, ecoando pela vizinhança e anunciando o fim do reinado de Sebastião. Encurralado, ele olhou para Carmen com um desespero crescente, tentando justificar suas ações através de uma suposta dívida que o falecido marido dela teria deixado. Seu marido devia milhões para mim. Prometeu que pagaria com a venda da propriedade, mas então ele partiu, alegou ele. No entanto, Carmen levantou-se com uma firmeza renovada, desmentindo a história. Meu marido não devia nada para você. Eram vocês que eram sócios. Você alterou tudo depois que ele partiu. Fez parecer que ele te roubou quando, na verdade, foi você quem desviou o dinheiro, rebateu ela. A cartada final de Carmen foi revelada quando ela puxou um envelope de sua bolsa, contendo documentos e um pendrive deixados por Beatriz. Por que Beatriz me deixou uma cópia? Ela me encontrou 6 meses antes de partir. Disse que, se algo acontecesse a ela, eu deveria abrir isso, explicou a professora. Beatriz descobrira a fraude que destruíra a família de Carmen e previra que Sebastião mataria para proteger seus segredos. Ao entregar as ferramentas de destruição do vilão para sua antiga professora, Beatriz garantirá que, mesmo após sua morte, a justiça seria feita através de um ato de amor e previdência que cruzar o tempo. A polícia invadiu a mansão com armas em punho, interrompendo o confronto. 8 policiais entraram rapidamente, ordenando que todos mantivessem a calma. Sebastião Oliveira Silva, Augusto Ferreira, vocês estão presos por fraude e extorsão, anunciou o delegado. Sebastião e Augusto foram algemados, enquanto os documentos de Beatriz e a gravação de Júlia eram recolhidos como evidências capitais. O delegado olhou para Ricardo com um pesar visível, reconhecendo que a investigação que Beatriz começara em segredo finalmente chegava a uma conclusão trágica, mas libertadora para todos os envolvidos. O desfecho daquela manhã transformou a dor em um recomeço.
Carmen, agora livre das ameaças e com sua reputação limpa, foi abraçada pelos filhos, que choravam pedindo perdão por sua cegueira. Ricardo sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros ao saber a verdade sobre Beatriz. Ela não fora apenas uma vítima, mas uma heroína que lutara até o fim. A professora que caíra em seu portão trouxera a chave para desvendar o mistério que consumia sua alma. Naquele dia, todos entenderam que a promessa de Beatriz de sempre ter um lugar para Carmen fora o que, no final, salvara todos eles da escuridão. Antes de ser levado pelas autoridades pelo assassinato de Beatriz Tavares, Sebastião olhou uma última vez para a mulher que selara seu destino com uma ironia cortante. Ela era uma boa professora, ele perguntou com uma suavidade que beirava o delírio, mencionando que a sobrinha sempre dizia como Carmen ensinara sobre justiça e verdade. Carmen, mantendo a dignidade que a pobreza não conseguiu tirar, assentiu confirmando que Beatriz fora sua melhor aluna. Sebastião riu amargamente antes de ser arrastado, então é irônico. Por que foi você quem ensinou a pessoa que me destruiu? Quando a porta se fechou, o silêncio que preencheu a sala não era mais de tensão, mas o alívio de uma tempestade que finalmente se dissipava, deixando Ricardo desabado no sofá com o celular ainda registrando a confissão que mudaria tudo. Júlia e Fernando ajoelharam-se diante da mãe, mas agora o olhar era de pura admiração e assombro pelo sacrifício que ela sustentara. Você guardou o segredo de Beatriz por 2 anos. Por quê? Sussurrou Júlia, tentando entender a força necessária para suportar o desprezo dos próprios filhos em nome de um plano maior. Carmen acariciou os rostos deles, explicando que Beatriz pedirá para esperar o momento em que a busca pela verdade fosse genuína. Perdemos tanto tempo, mas agora temos o futuro, Fernando declarou entre soluços, abraçando a mãe como não fazia há 3 anos. Ricardo observava a cena, percebendo que o amor de sua esposa continuava a vibrar e proteger a todos, mesmo após sua partida física. Apesar da justiça feita, uma pergunta ainda martelava na mente de Ricardo: por que Beatriz não confiara nele para enfrentar aquele perigo? A resposta para essa lacuna de silêncio repousava em uma última carta que ninguém sabia que existia. 3 semanas se passaram e a mansão Tavares encontrou uma nova harmonia. Carmen agora ocupava permanentemente o quarto de hóspedes, e os gêmeos a adotaram oficialmente como a vovó Carmen. Júlia e Fernando visitavam a casa diariamente, reconstruindo os laços rompidos. Contudo, Ricardo precisava de encerramento, o que o levou, após 2 anos de hesitação, a abrir a porta do escritório de Beatriz, um santuário de memórias intocadas desde o funeral. No fundo de uma gaveta trancada, Ricardo encontrou uma caixa de madeira que Beatriz pedirá para ele guardar pouco antes do acidente. Se algo acontecer comigo, você saberá quando abri-la, ela dissera na época, com uma premonição que agora fazia sentido. Com as mãos trêmulas, ele destravou a caixa e encontrou 3 envelopes destinados a ele, a Carmen e aos filhos. Ao abrir o seu, deparou-se com uma confissão de amor e coragem. Meu amor, se você está lendo isso, significa que aconteceu o que eu temia. E significa também que você finalmente encontrou a professora Carmen. Beatriz explicava que descobriu a fraude contra Carmen por acaso e que a injustiça cometida contra sua antiga mestra a impeliu a agir. Beatriz revelou na carta que Carmen, vivendo em condições miseráveis, não queria vingança, apenas paz, mas que ela não poderia ignorar os ensinamentos da própria professora sobre a obrigação de agir contra o erro. Passei meses reunindo provas contra Sebastião. As evidências estão com Carmen. Quando o momento certo chegar, ela saberá o que fazer, escreveu ela. Beatriz também pediu perdão por não ter contado a verdade, admitindo que escolhera aquela batalha sozinha para poupar Ricardo do risco direto. Cuide de Carmen, meu amor. Ela é mais forte do que parece. Ame novamente, por favor. Não deixe minha partida ser o fim da sua capacidade de amar, finalizou ela, deixando Ricardo em lágrimas. Abalado pela profundidade do planejamento da esposa, Ricardo pegou o envelope de Carmen e desceu ao jardim, onde a encontrou observando Miguel e Lucas brincarem. Carmen, Beatriz deixou algo para você, ele disse, estendendo o papel. Ao ler, Carmen reviveu a conexão que moldara a vida de sua aluna. Professora Carmen, se está lendo isso, conseguimos. Sebastião está preso. A verdade veio à tona e você está finalmente livre, dizia a carta.
Beatriz mencionava que ainda guardava o casaco remendado que ganhará aos 14 anos, pois ele representava a bondade genuína que definirá seu caráter e sua profissão como jornalista investigativa. Na carta, Beatriz reafirmava que Carmen não falhara como mãe, mas que os filhos é que falharam em confiar na integridade dela. No entanto, a mensagem continha uma última revelação que Carmen ainda não descobrira sobre a própria linhagem e os planos de Sebastião. Mas também sei algo que você ainda não descobriu, continuava o texto, indicando que a investigação de Beatriz fora ainda mais profunda do que a fraude do testamento. Ela descobrira que a dívida forjada por Sebastião não era apenas um golpe financeiro, mas uma forma de esconder um segredo sobre a origem da fortuna da família Silva que beneficiaria Carmen legalmente acima de qualquer disputa. O jardim, outrora silencioso e melancólico após a morte de Beatriz, agora transbordava vida e redenção. Carmen terminou de ler a carta com o peito ofegante, sentindo que sua aluna a resgatara não apenas da pobreza, mas da autocalúnia. Ricardo sentou-se ao lado dela, e juntos observaram os meninos correndo sob o sol, os furacões de energia que Beatriz previra em seus sonhos. O legado de justiça que a professora ensinara na sala de aula estadual décadas atrás retornará para ela através de um endereço escrito em um papel amarelado, provando que atos de bondade nunca são perdidos no tempo. O destino de Sebastião e Augusto estava selado nos tribunais, mas o destino de Carmen estava agora selado naquele lar. Ela não era mais uma visita ou uma estranha caída no portão, era a guardiã das memórias de Beatriz e a bússola moral que Ricardo e seus filhos precisavam. A última carta de Beatriz serviu como a chave final que trancou a porta do passado e abriu as janelas para o futuro. A justiça fora feita, os segredos revelados e a família, embora marcada por cicatrizes profundas, estava finalmente completa sob a proteção invisível da mulher que nunca deixou de lutar por eles. Naquela tarde, Ricardo entendeu que o verdadeiro significado do perdão e do amor incondicional não estava nas palavras, mas nos sacrifícios silenciosos. Ele olhou para Carmen e viu nela o reflexo da força que Beatriz tanto admirava. A vida continuaria, com vovó Carmen contando histórias sobre literatura e bondade para Miguel e Lucas, garantindo que a semente plantada por Beatriz florescesse em cada nova geração. A caixa de madeira agora estava vazia de segredos, mas a casa estava cheia de uma paz que só a verdade pode proporcionar. A carta de Beatriz para sua mentora revelava que o destino não fora um acidente, mas um plano meticulosamente traçado por mãos invisíveis de afeto. Júlia e Fernando procuraram você. Eu os conheci há alguns anos quando investigava Sebastião. Eles estavam desesperados para te encontrar, mas você havia desaparecido, dizia o texto, desfazendo a última barreira de mágoa. Beatriz explicava que, quando o caos cessasse, a professora deveria dar uma chance aos filhos, pois eles agiram cegos pela dor, não por falta de amor. A mensagem terminava com um agradecimento profundo. Obrigada por ter sido a melhor professora que alguém poderia ter, obrigada por me ensinar que amor verdadeiro não desiste. Com todo carinho, sua eterna aluna Beatriz. Carmen apertou o papel contra o peito, soluçando com um sorriso de paz, sentindo que sua aluna sempre soubera que aquele encontro aconteceria. Ricardo, tocado pela precisão do legado da esposa, viu Júlia e Fernando se aproximarem como faziam todas as tardes. Ao notarem o choro da mãe, correram em sua direção, mas Carmen apenas lhes estendeu a carta. Leram as palavras de Beatriz juntos, e naquele instante, o último resquício de culpa e segredo evaporou, dando lugar a um abraço coletivo que selava a reconciliação definitiva. Enquanto a família se fundia em silêncio, Ricardo sentiu os puxões em sua calça. Miguel e Lucas, com a curiosidade pura da infância, queriam entender o motivo de tantas lágrimas. Pai, por que todo mundo está chorando? Perguntou Miguel, ao que Ricardo respondeu com ternura, porque estão felizes, campeão. A explicação de que se pode chorar de alegria após enfrentar muita dor não foi suficiente para Lucas, que inclinou a cabeça pensativo. Foi então que Ricardo lembrou-se do terceiro envelope guardado no escritório e retornou ao jardim para entregá-lo aos filhos. Meninos, sua mãe deixou algo para vocês, anunciou ele. Diante da lógica infantil de que nem eram nascidos na época, Ricardo explicou que Beatriz sempre soube que eles existiriam. Com a voz embargada, ele começou a ler a mensagem que atravessara o tempo. Meus futuros filhos, escrevo esta carta sem conhecer seus nomes.
sem saber seus rostos, mas sei que existirão. Sei que seu pai é o tipo de homem que será um pai maravilhoso. As palavras de Beatriz para os filhos eram um testamento de coragem e princípios éticos. Se estão lendo isto, significa que não consegui estar presente na vida de vocês. E isso parte meu coração. Mas quero que saibam algo importante: morrer fazendo o que é certo nunca é em vão, dizia o texto. Ela os incentivava a viver com bondade, a defender os fracos e a nunca desistir da verdade, mencionando que a vovó Carmen fora sua inspiração para ser corajosa. Onde quer que eu esteja, estarei sempre orgulhosa de vocês. Com amor eterno, mamãe, finalizou Ricardo, sob um silêncio reverente que tomou conta do jardim, enquanto os gêmeos abraçavam o pai, sentindo o peso sagrado daquelas palavras. 2 meses depois daquela manhã de revelações, a mansão dos Tavares e a vida de todos os envolvidos haviam se transformado radicalmente. Júlia fundou o Instituto Beatriz Cardoso, uma organização dedicada a oferecer assistência jurídica gratuita para famílias vítimas de fraudes imobiliárias, honrando a última investigação da jornalista. Fernando, por sua vez, utilizou sua parte da herança para estabelecer um fundo de amparo a professores aposentados em situação de vulnerabilidade, garantindo que o que Carmen sofrerá jamais se repetisse com outros mestres. O primeiro benefício foi concedido à própria Carmen, assegurando sua dignidade financeira para o resto da vida. Ricardo não ficou atrás e estabeleceu as bolsas de estudo Professora Carmen Silva para estudantes de jornalismo investigativo, acreditando que algumas histórias precisam ser contadas, custe o que custar. Carmen, finalmente em paz e com a alma lavada, decidiu que não pararia de exercer sua vocação. Ela passou a dar aulas voluntárias de literatura para crianças carentes da região, compartilhando os clássicos que tanto amava. A mesma paixão que inspirara Beatriz décadas atrás agora era semeada em novos corações, criando uma corrente de conhecimento que o crime de Sebastião tentará, sem sucesso, interromper. A convivência diária entre Carmen, Ricardo e os netos de coração transformou a mansão em um verdadeiro lar. Miguel e Lucas cresceram ouvindo histórias sobre a mãe heroína e a professora que atravessou a cidade a pé guiada por uma promessa de infância. Eles aprenderam cedo que família é uma escolha baseada no amor e na permanência, mesmo quando o mundo insiste em separá-los. A presença de Carmen preencheu o vazio deixado pela ausência de Beatriz, não como uma substituta, mas como uma extensão do amor que a jornalista sentia por todos eles. Passados 5 anos, em uma tarde dourada de sol, Ricardo observava Miguel correr em sua direção com um livro de poesias nas mãos. Pai, olha o que a vovó Carmen me ensinou, exclamou o menino, com o mesmo brilho de curiosidade que Beatriz ostentava na primeira fila da sala de aula. Ricardo sorriu, compreendendo que o amor nunca morre, apenas muda de forma e continua vivo através das pessoas que tocamos. A vida de Beatriz não fora curta demais se medida pelo impacto que deixará, ela salvar a honra de sua professora, reconciliar uma família e proteger o futuro de seus próprios filhos. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o jardim de tons alaranjados, Ricardo sussurrou um agradecimento silencioso ao vento. Obrigado, meu amor, por me ensinar que às vezes os encontros mais improváveis são os que salvam vidas. Ele entendeu que o legado de Beatriz, Carmen e o seu próprio era simples, porém imensurável. Tratava-se de um amor que protege, de um perdão que liberta as correntes do passado e de uma coragem que transforma a tragédia em esperança. A verdade finalmente repousava em solo fértil, e a justiça não era mais um conceito abstrato, mas o pilar que sustentava aquela casa. O ciclo que começara com uma senhora debilitada caída em um portão terminava com uma família unida pela força da literatura e da ética. Beatriz partirá, mas sua voz ecoava em cada página lida por Carmen e em cada abraço de Ricardo. Eles haviam vencido a escuridão de Sebastião não com ódio, mas com a memória e a persistência do bem. No final, o tempo que temos importa menos do que a marca que deixamos nos outros, e a história daquela professora e de sua eterna aluna seria contada por muitas gerações como o maior exemplo de que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho de volta para casa.